Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você está assistindo pelo IGTV do Instagram ou então pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja tendo um bom dia. Se você chegou até aqui porque assistiu algum conteúdo passado, talvez você tenha visto a série que eu fiz que chama Como que Brinca com essa Criança. Na série, cada episódio falava sobre uma fase do desenvolvimento infantil sob o olhar da integração sensorial. E você pode até ter pensado que a integração sensorial ela é só para criança e pensado, acho que isso não serve para nós adultos. Mas, na verdade, todos nós somos seres sensoriais. Todos nós estamos a todo momento recebendo informação do meio que a gente está, do ambiente que a gente está, das situações que nós passamos através dos nossos sentidos. Então, para te explicar um pouquinho sobre integração sensorial, eu quero dar o exemplo de duas profissões. Vou usar o motorista e a professora. O motorista, para exercer a sua função, ele precisa se ajustar no banco do carro ou do caminhão que ele está, ele precisa segurar o volante, prestar atenção em tudo que está acontecendo na estrada, olhar no retrovisor, ele ouve o rádio, as informações que está sendo falada no rádio, ele pode estar ouvindo o rádio com notícia, com música que ele gosta, ele precisa prestar atenção no automóvel que ele está dirigindo, se ele precisa trocar marcha, se ele precisa aumentar ou diminuir a velocidade, ele precisa entender se tem alguém que está vindo na estrada, por exemplo, no sentido contrário, se ele vai ter que desviar. Então, para exercer a sua função de profissão, existem vários fatores, existem várias informações sensoriais que esse profissional está recebendo e ele está se ajustando para executar a sua função. Se por um acaso essa pessoa, esse motorista, não teve um bom descanso, aconteceu alguma coisa na sua vida pessoal, que as suas emoções estão abaladas, ele está preocupado com alguma questão, vamos supor, questão financeira, ou ele está preocupado que ele precisa cumprir algum horário, tem alguma coisa que está acontecendo, tanto na parte emocional dele, quanto na parte física, fisiológica, está com alguma dor nas costas, dor na perna. Tudo isso pode afetar de tal forma que essas funções que eu citei antes, que o motorista faz quase que automático, são afetadas. Ele pode algum dia não conseguir prestar tanta atenção no retrovisor, ele pode algum dia não conseguir prestar atenção no rádio enquanto dirige, ele precisa desligar o rádio porque isso está tirando a atenção dele. E tudo isso acontece porque as informações que ele recebe e o corpo dele é tudo sensorial. Ele está recebendo as informações através dos sentidos e o corpo dele não está conseguindo ajustar. Então, vou dar o meu segundo exemplo, que seria uma professora. Uma professora também tem a sua função. Quando ela entra na classe, ela precisa caminhar pela sala sem tropeçar, ela fala da matéria e faz uma pausa para beber água, consegue modular a força que ela precisa fazer para pegar a garrafa de água, sem ser uma força muito grande ou uma força muito fraca, bebe água, continua falando da matéria quase que sem pausa, sem perder o fio, a linha de raciocínio. Ela presta atenção se tem algum aluno que não está conseguindo focar naquilo que ela está falando. E tudo isso de uma forma muito bem orquestrada e combinada. Da mesma forma, se essa professora está passando por alguma situação emocional, se ela não dormiu, não teve uma boa noite de descanso, se ela passou algum problema um pouco antes de entrar para a sala, se por um acaso ela está tendo alguma questão fisiológica, tudo isso pode causar um desajuste que essa professora um dia ela vai beber água, ela baba um pouco porque tem alguma coisa que não está conseguindo organizar direito, ela está caminhando na sala, ela acaba tropeçando. E isso são coisas tão comuns do nosso dia a dia, isso são coisas tão automáticas para nós, tanto a execução da função quanto a falha em algumas funções, que muitas vezes passa desapercebido. Mas eu queria te dizer, isso tudo acontece porque nós somos seres sensoriais. Nós somos pessoas que recebem informação do meio, do contexto, do lugar, das pessoas que a gente interage, todos através dos nossos sentidos. E a capacidade do nosso corpo de entender isso, organizar e orquestrar de uma forma muito bem clara
é a integração sensorial? Digamos que o processamento sensorial, ele seria como equivalente a tudo funcionar de forma orquestrada, sem que nós percebamos as sensações que a gente passou no dia. Então, a gente passa o dia todo e aquilo nem faz diferença para nós. Você entendeu o que eu quis dizer sobre o fato de sermos seres sensoriais e o quanto isso está no nosso dia a dia? Então, eu queria falar para vocês, mais ou menos, quais seriam as portas de entrada de informação que nós temos pensando pela integração sensorial. Nós temos como porta de entrada a sensação de movimento, a sensação de posição do corpo, a força da gravidade, ou então o sistema vestibular, visão, audição, olfato, paladar e tato. Então vamos lá. Visão, audição, olfato, ou sentir os cheiros, paladar, ou sentir os gostos, e tato, que seria sentir o toque das coisas que nós encostamos, a gente já está acostumado a ouvir. As crianças aprendem isso na escola quando estão ainda na educação infantil. Mas além de todas essas informações que vêm por esses sentidos, nós temos também a força da gravidade, que seria o sistema vestibular. Vestibular, aquele de para passar na faculdade? Não. Vestibular de equilíbrio, que é a capacidade do nosso corpo de se ajustar em relação aos lugares que a gente está. Por exemplo, um idoso, quando ele já está ali no final da vida, que ele começa a ter muita queda, ele está tendo uma falha no processamento vestibular. Isso pode ter vários outros fatores associados. Ele pode ter tido já uma fratura, ou ele pode estar tendo uma dificuldade de caminhar porque ele está com problema no pé. Mas de alguma forma vai afetar o sistema vestibular, vai afetar a capacidade do corpo dele se manter retificado, ou então se manter equilibrado nas forças que acontecem. Se ele está andando num piso reto, o corpo dele está conseguindo manter ali o ajuste da força da gravidade. Deu algum desnível, pronto, o cérebro dele já não consegue organizar de forma tão rápida e pode cair. Sensação de posição no corpo. Eu sempre falo para as crianças, mas isso também é importante para nós, que ajuda na orientação espacial. Já viu aqueles adultos que são totalmente estabanados? Todo lugar que passa ele tromba na porta, ele tromba de novo no sofá, ele passa, ele tromba num lugar, quando ele volta ele tromba no mesmo lugar. Está tendo alguma falha ali na sensação de posição do corpo, ele não está conseguindo se organizar no sentido de quanto que espaço que ele tem para o corpo dele passar, tanto da ida na volta, ou então se ajustar. E a sensação de movimento, que seria as nossas articulações e músculos ali, ó, tá o tempo todo ativo e conseguir responder a tudo aquilo que vem. Eu tô vendo que tá vindo algum problema em direção a mim. Vou atravessar a rua e tá vindo uma bicicleta e essa bicicleta tá se aproximando. Eu preciso usar a minha visão para enxergar o que está acontecendo e usar a minha capacidade a sensação de movimento para ativar os meus músculos e articulações para andar mais rápido e não ser atropelado pela bicicleta, certo? Então, tudo isso acontece em todos nós e não só como criança, como adultos também. E é muito importante a gente saber reconhecer aquilo que ajuda a gente a se organizar. A teoria da integração sensorial, ela foi criada pela doutora Ana Jean Ayres, que é uma terapeuta ocupacional norte-americana. Ela já faleceu, ela desenvolveu a teoria e na teoria ela especificou o porquê que ela estava trazendo isso. E seria melhor explicar o comportamento sensório-motor e aprendizagem. Então, tudo isso que eu trago de conteúdo para vocês, ou que se vocês procurarem vão achar talvez outros terapeutas ocupacionais falando, é porque uma pessoa começou a estudar e aí nós começamos a entender que o nosso comportamento sensório-motor tem tudo a ver com a nossa aprendizagem. Sabe aquelas pessoas que não conseguem prestar atenção na aula? Tem déficit de atenção? Muito provavelmente a causa do problema no déficit de atenção dela vem de uma origem sensorial. E por isso que a teoria de integração sensorial tem muito efeito, o atendimento da integração sensorial tem muito efeito quando criança,
nesses casos e em vários outros casos. Não é um atendimento só para crianças que tenham algum tipo de diagnóstico, vamos colocar assim. Ele pode ser um tipo de tratamento ou então uma abordagem, uma intervenção para crianças que também não têm um diagnóstico, mas tenham algumas dificuldades, principalmente na aprendizagem, certo? Melhor identificar as disfunções das crianças com problema, com problema sensório-motor e aprendizagem. Então, além de conseguir identificar que há um problema no comportamento sensório-motor vai influenciar na aprendizagem, conseguir identificar isso nas crianças, conseguir colocar isso, pontuar com as crianças. Existe uma avaliação específica para isso. Desenvolver um tratamento para essas crianças, identificando a causa do problema. Então, o que eu falei, a teoria da integração sensorial ela é aplicada somente para crianças. E qual que é o objetivo? Fazer uma avaliação, uma triagem com essa criança, identificar de onde está vindo essa desordem que ela está tendo na aprendizagem. Vamos colocar que seja uma criança que não consegue aprender matemática. Ela tem muita dificuldade, geralmente não é só uma matéria, né? Mas ela tem muita dificuldade de sentar e ficar olhando para a professora na sala de aula. Vamos entender o que está acontecendo? É uma criança que não consegue aceitar alguns alimentos, ela não consegue comer algumas texturas de alimento porque aquilo dá ânsia nela. Vamos descobrir de onde está vindo? Quando a gente fala da integração sensorial como teoria da doutora Aires, a gente está falando numa intervenção para crianças. Mas com esse vídeo eu queria deixar muito mais profundo para vocês a consciência de que todos nós somos seres sensoriais. Todos nós temos que sempre estar buscando no nosso corpo trazer estímulos que sejam saudáveis. Por isso que a atividade física, um esporte coletivo, então uma atividade física que a gente faça coletiva, que trabalhe coordenação motora, ela é bem legal. Né? Uma dança, por exemplo, desenvolve tanto lateralidade, você trabalha o sistema vestibular lá, né? Lembra a parte do equilíbrio, você trabalha a questão da audição, porque você precisa ouvir a música e entrar no ritmo da batida. Você trabalha o visual, porque você geralmente precisa seguir alguém na coreografia. Tocar um instrumento também desenvolve bastante. Jogar bola, não só isso, balançar, como várias outras atividades trazem informações sensoriais para nós e é bem importante a gente buscar sempre coisas que vão trazer informações diversas. Geralmente tem pessoas que se sentem mais confortáveis com um estímulo porque é mais fácil. Eu prefiro ler, só ler, porque a parte visual para mim é bem tranquilo. Mas se a gente acrescentar algum dia uma leitura com uma música de fundo, nossa, mas aí eu não consigo prestar atenção. Mas você pode colocar um desafio para você desenvolver mais ainda o teu cérebro e a capacidade do seu corpo de absorver a informação. Tá bom? Esse vídeo ele é bem explicativo, mas ele não traz todo o conteúdo, porque não tem como esgotar tudo que a integração sensorial é na nossa vida, é em nós como seres humanos, mas eu espero te ajudar a entender um pouquinho da importância de conhecer o nosso corpo e de buscar a consciência do nosso corpo, de que nós somos seres sensoriais e recebemos informação do meio que nós estamos sempre através dos nossos sentidos e das nossas emoções. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha com as pessoas que você conhece e eu te espero na próxima. Até mais!